Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os documentos da escola, né? Os mais importantes documentos que regem a escola, que constroem a escola e que fazem parte dessa rotina. Eu tenho anotado, como eu tenho sempre dito para vocês, eu anoto muitas coisas dentro da minha jornada pedagógica, da minha jornada como professor e como gestor também. E essas anotações são importantes porque eu consigo fazer um replay dos conhecimentos ou mesmo de certas dúvidas ou coisas que a gente sempre tem que pesquisar, sempre tem que estudar, sempre tem que ir buscar, né? E essas anotações facilitam muito o nosso trabalho como gestor, como professor. Então, rever documentos que você tem, rever anotações, rever textos, vídeos, enfim. É sempre importante a gente estar lendo, né? Estar buscando conhecer, buscando saber. Ontem uma pessoa conversando comigo, ela tinha dito que, nossa, você fala assim e tal, é muito bom, muito legal, tem uma dicção e tal e tal. E eu expliquei para ela que para a gente conseguir ter esse domínio na fala, na língua, né, a leitura é essencial. Ler bastante, pesquisar bastante vai nos ajudar a ter um raciocínio lógico e um pensamento mais aguçado e ter mais um prisma assim dos assuntos, das ações e das situações que envolvem o nosso trabalho. Esses documentos que a gente fala, ele rege, como muitos já conhecem, ele vai falar sobre o PPP, sobre o regimento escolar, sobre o plano de ação, o calendário escolar, o diário de classe, que são os documentos que são mais utilizados dentro da escola, né? Mais vistos, analisados, né? Eles são bastante analisados e reelaborados dentro da prática da escola. Deixa eu só ajeitar aqui o meu texto, porque uma coisinha, um botão aqui que eu apertei e bagunçou, mas tudo normal por aqui. Só alinhar aqui direitinho, porque senão eu me perco aqui no fio da meada, né? Como diz o ditado. Bom, a gente precisa apurar esses procedimentos administrativos, né, na escola e na gestão, e a gente precisa ter esses documentos, né? O primeiro deles é o PPP, né, que é o projeto pedagógico, que é o projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que eu tenho algum vídeo anterior de um bom tempo falando sobre o PPP. Qual é a sua importância, como é a sua estrutura, qual é a real função importante que ele tem na escola, né? Esses projetos, eles são a identidade da escola. O PPP, resumindo, ele é a identidade da escola, ele rege todas as instruções, desde a equipe de docentes, a equipe de apoio, os alunos, a família, o trabalho da gestão, tudo aquilo que envolve o dia a dia da escola, a rotina da escola, vai ter no PPP. Lá no PPP vai estar todas essas informações. Então, como é que é a definição desses documentos? Né? Para você ter uma ideia, para você poder aprofundar o seu conhecimento, eu quero ajudar você a ter essa base. O termo proposta pedagógica foi introduzida pela LDB 9394/96, sugerindo o princípio da autonomia e constituindo que a edificação da proposta é uma tarefa coletiva na qual devem colaborar representantes da comunidade escolar, incluindo-se nela o segmento familiar, respeitando as diretrizes e normas do sistema de ensino, que está lá nos artigos 13 e 14 dos incisos 1 e 2 e o artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O projeto político-pedagógico traz, né, ou a proposta pedagógica ou o projeto pedagógico traz a compreensão pedagógica que orientará a ação educativa da escola.
Ele determinará os rumos e intenção e os processos que a escola utilizará para alcançar suas metas. O PP é um projeto político de gestão de longo prazo, tá? Assim, para promover o acompanhamento da execução das metas e dos objetivos propostos, estenderá os seus planos de ação, que a gente denomina como PA, para garantir legitimidade. Participam da elaboração do PPP ou do PP representantes de todas as partes de toda a comunidade escolar. Então eu deixei isso aqui bem frisado, bem claro, né, que o PP, o projeto pedagógico, o projeto político pedagógico, ou proposta pedagógica, ele é um documento de longo prazo, são ações e metas de longo prazo. Você estipula uma meta para alcançar em um determinado ano letivo, né, seguinte, e você teve várias sequências, vários acontecimentos dentro dessas ações do ano que passou. Você vai pegar essas experiências, esses dados, essas informações pertinentes ao que pode ser sugerido para o ano seguinte, né, para a formulação do ano letivo seguinte. Então o PPP ele vai ser a sua bússola, a sua diretriz, a sua orientação para a condução dos objetivos, dos planos de metas, das propostas pedagógicas e de todas as ações que vão envolver os objetivos da escola no seu contexto, junto com a comunidade escolar, pai, família, aluno, professor e gestão, né? Então esses 5 se complementam, ajudando a formulação para uma escola ideal, né? Não uma escola perfeita, mas uma escola ideal que alcança os seus objetivos porque planeja todas essas ações. Então, basicamente, o projeto político-pedagógico é isso que eu acabei de passar para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais, é importante a gente ter esse prisma dentro desses documentos. Um outro documento importantíssimo que eu terminei de complementar o desse ano lá da nossa escola é o regimento escolar. O que é o regimento escolar e por que o regimento escolar é importante? Não deixem de fazer ou rever ou reelaborar o regimento escolar da escola. O regimento escolar, né, que é o RE, uma sigla que a gente dá para ele, é a lei maior da escola. Representa um pacto educativo que se firma entre escola e família, devendo, por conseguinte, ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. É, na verdade, o código de ética que orientará as relações dentro da escola. Então, eu tentei, da melhor forma possível, deixar isso bem claro. Ele é o código de ética que vai orientar as relações dentro da escola. Não é apenas o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, se é ou não é. Mas isso vai construir uma ética dentro das linhas de relações pessoais e interpessoais dentro da instituição. E aí você tem que ter um equilíbrio. Como gestor também, você tem que ter um equilíbrio para alavancar e também implementar esse código de ética, esse regimento interno da escola, para melhoria e para manutenção dessas relações dentro da instituição, na rotina escolar. Então é muito importante você observar isso. Necessitam-se estar constituídos nesse documento a estrutura organizacional da instituição, regime escolar, regime didático, normas de convivência social, aí incluídos os direitos, né, também, deveres e as penalidades dentro de tudo isso, né? O regimento é um documento aberto que pode ser reformulado quando necessário. O regimento escolar conjecturará o PP para garantir legitimidade. Tomam parte da elaboração do RE, do regimento escolar, representantes de todos os segmentos da escola, né? Então todos participam ali, dão a sua opinião, dão a sua orientação, dão o seu ponto de vista em relação sobre esse código de ética dentro das relações da manutenção
das relações pessoais e interpessoais dentro da instituição. Então é muito importante e ele faz parte de dentro do PPP, né? Ele está incluso lá dentro do sumário, dentro de tudo aquilo que envolve o PPP, tá lá também, né? Algumas são separados para poder você ter mais acesso e facilidade dentro desse processo. Inclusive, quando é feito o processo de matrícula, durante o período de matrícula na instituição, é sempre importante ter esse documento em mãos e mostrar para a família como é que a escola funciona, como é que as relações da gestão, dos professores, dos alunos, da família, como é que devem se comportar, como devem agir, como devem fazer as ações dessas relações dentro da instituição. Então é importante a família também ter conhecimento e participar da elaboração e implementação desse documento. Outro documento importante, né, dentro da instituição é o PA, o Plano de Ação. Um plano de ação que vai nortear, que vai preparar futuramente o que vai acontecer, como vai acontecer, de que forma, que recurso, que material, né, vai ser utilizado durante o período letivo, né? O plano de ação, o PA, é o instrumento de planejamento que viabilizará a execução do projeto político-pedagógico, ano a ano, né? Nesse sentido, o PA indicará os objetivos e metas a serem alcançados pela escola no ano. Como instrumento de planejamento, viabilizará o acompanhamento e a avaliação da execução do projeto pedagógico, permitindo as adaptações necessárias. O PA é um projeto operacional. O PA nomeará as metas as metas a atingir a cada ano. Por isso, deve ser elaborado com a participação de todos, professores e demais educadores que fazem a escola. Então, como eu falei aqui, o PA é um projeto operacional, né? É a ação, é o que vai acontecer, como vai acontecer, quais são as partes, quais são as metas, os objetivos, tudo que for traçado para aquele período, para aquele ano letivo, ano a ano que vai acontecer. Então é muito importante você ter essa habilidade, essa competência de elaborar, reelaborar e fazer esse PA dentro da instituição, colaborando com o projeto pedagógico, linkando com o projeto pedagógico e todos que fazem parte da comunidade escolar, né? Geralmente esse PA ele é construído em reuniões de planejamento entre professor e gestão, né? E isso inclui também a equipe de apoio, né? Pessoal da cozinha, da limpeza, né? Da segurança, enfim. Isso viabilizará muitas ações, isso criará um prisma e muitas ideias de como o ano letivo vai acontecer, né? E ele faz essa manutenção quando você planeja esse PA, né, esse plano de ação, ele vai fazer a manutenção dentro do projeto, dentro do PPP. Outro documento importante é o calendário escolar. O que é o calendário escolar? Uma escola sem um calendário não sei nem o que dizer, não sei o que é não. É complicado, né? Uma escola sem um calendário assim, sem uma definição de calendário. É o cronograma composto de todas as atividades escolares, até mesmo extraclasses a serem desenvolvidas no transcorrer do ano letivo, tais como aulas, excursões, festividades, datas comemorativas, conselho de classe, feriados, planejamento, aulas programadas, capacitação, enfim, entre outras atividades que acontecem durante todo o ano letivo, estão lá no calendário escolar, né? Então aqui há um modelozinho aqui do calendário escolar aqui, ó, né? Ele está ali todas as ações, as datas, todos os cronogramas e tudo aquilo que envolve o ano letivo. O calendário antecipa, inclusive, o período de férias também, né? Você já fica ali planejado para linda e maravilhosa férias do ano letivo, né? É comum organizarmos o ano letivo de acordo com o ano civil, né? O calendário escolar é praticamente igual entre os estados, né? Todavia, a LDB institui somente que o ano letivo terá duração mínima de 200 dias e 800 horas aulas, né?
Então ele é baseado nisso, é uma coisa praticamente nacional, né? Ali, cada instituição, cada estado, município, escola e gestão com suas adaptações dentro do transcorrer, né? A sua flexibilização e particularidade. O calendário escolar para a educação profissional nas formas concomitantes e subsequentes permite a flexibilidade, né, como eu falei, do calendário, sendo obrigatório somente o cumprimento da carga horária estabelecido para a respectiva área, né? Então, não apenas os dias letivos é obrigatório, mas sim o cronograma do horário, né? A carga horária ali é obrigatório, essas 800 horas aulas são ali dentro do profissional, tem que estar garantidos, né? E o outro e último documento importante, o diário de classe. Quem é coordenador pedagógico sabe o trabalhinho que dá esse diário de classe, né? Quem faz ali a avaliação e a manutenção e o acompanhamento pedagógico do diário de classe sabe do que eu estou falando, né? O diário de classe é um mecanismo ou instrumento de gestão e de escrituração escolar que segue e controla o desenvolvimento da ação do professor. Acho que eu falei bonito, né? Mas é isso mesmo, é isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Ele vai alistar todos os alunos matriculados por série, ciclo ou etapa, turno e turma. Ele armazena o regimento escolar, frequência, conteúdos programáticos, dias letivos, feriados e carga horária. Olha só como ele é um documento importantíssimo dentro da sala de aula na escola. Em pressuposição alguma, o diário de classe poderá ser retirado da escola e levado para outros locais. É um documento de registro e deve ter sua autenticidade protegida, devendo ser portado exclusivamente pelos professores ou pelo secretário escolar ou pelo coordenador. Afinal de cada aula ministrada, o professor vai registrar e, conforme o modelo específico de cada instituição, acrescentará sua assinatura em cada aula ou somente no final do bimestre. Em nenhuma proposição, o professor anotará nome de aluno no diário de classe. Esta é uma prerrogativa exclusiva do secretário escolar. As imputações concorrentes ao preenchimento de dados obrigatórios no diário de classe são exclusivamente de 2 profissionais, né? Seria o professor. Na verdade, seriam 3, né? O professor, o secretário ou o coordenador pedagógico, né? Cada um fará as anotações e lançamentos sob sua responsabilidade, não intervindo no campo um do outro, certo? Então, o diário de classe é um documento muito oficial da escola, ele registra todas essas ações, como eu falei para vocês. Ele controla, ele é o controle de desenvolvimento de tudo aquilo que o professor faz dentro da sala de aula, né? Então, é um documento muito importante. Então, resumindo aqui, concluindo o nosso diálogo sobre os documentos da escola, é basicamente todas essas atribuições, o gestor, o profissional da gestão na escola, o diretor, o coordenador, ele precisa ter base, precisa ter habilidade e competências para o acompanhamento, a manutenção e o desenvolvimento desses documentos na escola. Eu, particularmente, já passei por uma escola, já fiz uma formação para professores e para gestores em uma escola que basicamente não existia PPP e muito menos um plano de ação, né? Era feito ali, sabe aquelas coisas na coxa, né? Sem orientação, sem rumo, era algo assim à deriva, bem claro, né? Era uma coisa à deriva. Estava ali no meio do oceano, no meio do mar, mas não sabia para onde estava indo. As coisas aconteciam, as coisas eram feitas, o ano passava, mas nada era definido, não tinha objetivos e metas, né? Não tinha sentido. E quando isso acontece dentro da escola é muito perigoso, porque nós estamos lidando com pessoas e estamos lidando com construção de conhecimento e formação de pessoas. Então, quando uma escola ou uma instituição não está apta a habilitar e a desenvolver e fazer a devida manutenção, né, em seus documentos oficiais,
eu posso até fazer depois um vídeo falando sobre uma escola sem rumo. Uma escola sem rumo. A deriva, como eu acabei de explicar para vocês, né? Sem sentido, sem propósito, né? Porque é complicado, né? Então eu espero que eu possa ter participado aqui com vocês desse pequeno diálogo sobre os documentos escolares, que são importantíssimos, e eu espero ter colaborado aí com o conhecimento de vocês. Um abraço e tenham todos aí uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.